Nós temos estudado neste mês de dezembro um tema chamado o melhor. Por favor, pode projetar para nós, por favor. O melhor do Natal. Nós já vimos a questão lá dos preparativos. Zacarias e Isabel, quando receberam a notícia da gravidez de João Batista, que seria aquele que viria anunciar a vinda de Jesus. Depois vimos também a notícia da gravidez de José e Maria, preparando-se para a vinda de Jesus. Até aqui foram os preparativos. E a notícia de uma gravidez, ela é sempre muito bem-vinda. A alegria, a regozijo, a gente quer contar para todo mundo. Porém, é também um tempo de expectativa e até de um certo temor. Até o dia extraordinário, quando nasce o bebê. Olhar aquele rostinho lindo, que mesmo que não seja tão lindo, a gente acha. Ver aquela face, poder carregar no colo. E aqueles que são papais, que são mamães, sabem da experiência extraordinária que é ver o rostinho do filho, da filha. Hoje eu quero falar sobre o melhor do Natal, que é Jesus. E está lá em Mateus capítulo 2. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Está em Mateus capítulo 2. Pode dar mais um clique, por favor. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados e quero te agradecer por poder nesta noite celebrar o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que tu nos abençoe nesse tempo e que sejamos edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então nós dissemos que todas as mensagens anteriores, nos domingos anteriores, vieram preparando para hoje, o nascimento de Jesus. O melhor do Natal é Jesus. Você já imaginou uma festa de aniversário, com todos os convidados, a mesa posta, bonita, o bolo colocado ali no centro da mesa, a vela acesa, e cadê o aniversariante? O aniversariante não está presente. Logo, essa festa tem todo o seu valor, seu significado. Você já pensou num casamento, o templo cheio, lotado, as pessoas, os convidados, o pastor no altar, a música toca, e não tem o noivo ou não tem a noiva? Que casamento? Tudo preparado, mas o principal, não tem o noivo ou não tem a noiva. Em cada igreja que eu participei, que eu fui pastor, aliás, eu gostava de ler todas as atas anteriores para ver a história da igreja. E eu me lembro quando eu assumi a igreja de Cândido Mota, 42 anos atrás, eu fui ler todas as atas. E alguns anos ou séculos atrás tinha acontecido algo que marcou. Naquela época marcava-se o casamento. As pessoas normalmente dali daquela igreja moravam no sítio, e então vinham de carroça, não tinha carro, vinham de carroça,
A noiva vinha também já toda de vestido de branco, até sair de casa. Porque depois que saía de casa, era estrada de terra, poeira, não sei com que cor que o vestido chegava. E então iam e já faziam o casamento, tanto religioso como civil. E no dia do casamento, o noivo não compareceu. Toda a igreja preparada, a festa também fazia nos fundos da igreja. E eu fico me perguntando, como é que fica, não é a festa lá? Os doces, os salgados, come-se ou vai todo mundo embora? Bom, não sei. Mas aí, passado um tempo, o conselho chamou o noivo e perguntou para ele: escuta, rapaz, por que você não veio no dia do seu casamento? E ele respondeu, está escrito, lavrado em atas, e agora está em aspas, dizendo o seguinte, quando perguntou: você não amava a moça? E ele respondeu: pastor, vocalmente eu amava, mas coraçãomente não. Então como que pode ter um casamento se não tem o noivo ou não tem a noiva? Um hospital, e infelizmente tem muito disso no Brasil, prontinho, tudo preparado, mas não tem médico. Como que seria o estádio do Maracanã, com os seus 88.318 lugares, aliás, 78.318 cadeiras, todas ocupadas, os 22 jogadores, 11 de cada lado no campo, postos, o juiz com o apito na mão, e não tem a bola. Que jogo é esse? Queridos, o Natal sem Jesus não existe. Não existe o Natal sem Jesus. O Natal sem Jesus é uma festa folclórica, como muitos a consideram ou a comemoram. Algumas igrejas não têm mais comemorado o Natal, porque dizem que Jesus não nasceu. Aliás, dizem não, realmente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E então não comemoram, porque essa data não faz parte, não é o dia que Jesus nasceu. Mas sabe, queridos, uma coisa é certa: Jesus nasceu. Seja que dia for, nós precisamos comemorar e lembrar, e à medida que nós nos omitimos, um outro vai tomando o lugar de Jesus. O velhinho, de barba branca, com um gorro na cabeça, vestido de vermelho, ou se for em Curitiba, de verde. Mas a verdade é que vai tomando o lugar de Jesus. Nós não podemos omitir, e nós devemos aproveitar a oportunidade para anunciar que Natal é o nascimento de Jesus, é a vinda de Jesus Cristo, do Deus que se fez homem e habitou entre nós, e precisamos aproveitar isto. Isto faz uma grande diferença, aliás, faz uma diferença na história. A história é dividida em AC e DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas a vida das pessoas também são divididas em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de conhecer a Jesus, eram criaturas. Deus criou a todos. Por mais que se tente, que se busque, nenhuma criança vem à luz se não tiver o sopro divino. Eu gosto desse texto e gosto de entender assim, porque isso ajuda aquelas pessoas que porventura fora gerado de uma forma que não a escolhida ou a preparada para os pais. Seja filhos de mães solteiras, seja filhos de pais que não queriam ter os filhos,
seja até mesmo fruto de um estupro. E então muitas vezes as pessoas ficam: eu vim ao mundo, mas não vim por amor. Eu vim ao mundo, mas eu não vim por desejo dos meus pais ou da minha mãe. Mas uma coisa nós sabemos: só vem ao mundo por desejo de Deus, porque Deus dá o sopro divino. Quando nós entendemos isso, podemos até pensar: papai e mamãe não me queriam, mas Deus me quis. Se nós estamos aqui, é porque Deus assim quis, Deus assim o desejou. E todos nós, sabendo disso, alegra o nosso coração. E se Deus nos trouxe a este mundo, é porque Ele tem um plano e Ele tem um propósito para a nossa vida. Isto é ser criatura de Deus, mas Ele tem mais para nós do que criatura. Ele quer que sejamos filhos, e filhos de Deus nós nos tornamos única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. É quando Cristo nasce, não só na história, mas nasce na história da nossa vida, no nosso coração, no nosso ser. Aí nós somos filhos de Deus. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Deus, em Cristo Jesus, entra, nasce na nossa vida. E isto é uma questão pessoal. Ninguém daqui, antes de ser gerado, disse o seguinte: olha, dá licença, eu quero ir ao mundo, eu quero nascer. Ninguém fez essa escolha. Tomaram essa decisão, Deus abençoou-os, deu o sopro divino. Mas os filhos de Deus, em Cristo Jesus, esta é uma oportunidade pessoal, particular, individualmente. Eu não posso tomar essa decisão pelos meus filhos. Eu não posso aceitar a Cristo Jesus no coração dos meus amigos. Eu não posso fazer com que Cristo nasça no coração das pessoas. Eu posso anunciar, mas isto é algo particular, pessoal, individual. Cada um precisa entender e receber, convidar Jesus para nascer no seu coração, e agora se torna filho de Deus. É particular. Eu me lembro que quando eu era pastor em Tupã, tinha um casal. Os dois eram professores do Estado. Eu não sei se ainda tem essa lei, mas no funcionários do Estado, anteriormente, não sei agora, mas tinha chamado o artigo 1º. Ou seja, se um dos dois, vamos colocar, a esposa, fosse transferido para uma outra cidade, o marido podia pedir transferência pelo artigo 1º. E tinha esse casal da igreja, a mulher muito temente a Deus, nascida em Cristo Jesus, e o marido não tomava essa decisão. Falávamos com ele, e ele brincando, ele dizia: não, pastor, minha mulher é muito temente a Deus, eu vou para o céu pelo artigo 1º. Sempre ele fazia esse tipo de brincadeira: eu vou para o céu pelo artigo 1º. Só que ele foi primeiro. Ele foi primeiro. Assim sendo, queridos, nós precisamos entender que o Natal é mais do que um fato histórico, é incontestável o nascimento histórico de Jesus Cristo. Mas o nascimento na vida, o Natal de cada um, acontece quando cada pessoa abre o seu coração e diga: eu quero que Jesus nasça na minha vida. Aí também é dividido o AC e o DC. Antes de Cristo e depois de Cristo, há uma grande mudança na nossa vida. Primeiro, nosso nome é escrito no livro da vida. Somos filhos de Deus. E Ele nos dá 2 tipos de vida. A vida é eterna, que é a garantia que após esta vida nós moraremos eternamente com Ele no céu. Mas há também a vida abundante.
é o contar com Ele em todos os momentos e em todas as circunstâncias, mesmo naqueles momentos em que estivermos porventura chorando, preocupados, entristecidos. Sabemos que não estamos sozinhos, porque Jesus nasceu, vive no nosso coração, temos com quem contar. Ele está conosco, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: passados 2000 e tantos, sabe que tem gente que ainda não sabe o verdadeiro sentido do Natal. Natal passa a ser apenas aquele banquete preparado, aquela reunião de família, aquele ornamento especial, mas ainda não tem o nascimento de Jesus na sua vida. Infelizmente, gente da família, amigos, que pensam que estão comemorando o Natal, mas apenas o Natal simbólico, folclórico, mas não o verdadeiro Natal, porque o verdadeiro Natal é só para aquelas pessoas em cujos corações Deus em Cristo Jesus já entrou. Esta é a palavra que você já sabia, mas que eu queria trazê-lo nesta noite, para que fique gravado de uma mensagem bem simples. Sabe por quê? Por que nós não teremos o culto à noite, dia 24? Porque nós queremos que vocês estejam com suas respectivas famílias. E o meu propósito é desafiar a cada um de vocês, que porventura tenha parentes que estarão com vocês, mas que ainda não entenderam o verdadeiro sentido do Natal. E na hora da ceia ou do almoço, vocês terem a liberdade e a ousadia de dizer: eu posso dizer uma palavra. E esta palavra simples, que eu creio que você pode reproduzi-la com as suas próprias palavras. Iniciar dizendo que Natal sem Cristo não existe, é folclore. Pode falar do time de futebol, pode falar do aniversário, do casamento, pode falar também da diferença que Jesus fez na história, e fale principalmente da diferença que Jesus fez na sua vida, a presença constante, a paz, a alegria, a certeza de que depois desta vida morará eternamente com o Senhor no céu. E depois termina dizendo: a alegria de ter Jesus constantemente, mesmo que tenha lutas e dificuldades, Jesus está comigo. E desafiar todos. Esta é uma decisão. O Natal acontece pessoal, individual, particularmente no coração de cada um. Você quer que este seja o melhor Natal da sua vida? Convide Jesus para entrar no seu coração e ousadamente fala: repitam comigo esta oração. Repitam comigo esta oração. Senhor Deus, eu te agradeço, porque quando eu estava perdido por causa dos meus pecados, o Senhor se fez homem, viveu entre nós, morreu na cruz, para perdoar os meus pecados, para reconciliar-me contigo. Eu te louvo, porque em Cristo Jesus, eu entendo o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nasceu na história do mundo, mas eu convido hoje para que Jesus nasça no meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você curve a sua cabeça agora e você faça uma oração em favor do dia que vocês vão se reunir em família para comemorar o Natal.
eu quero que, em primeiro lugar, agradeça porque você entendeu o nascimento de Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, mas eu quero que você ore pelos seus familiares, pelos seus amigos, por aqueles que ainda, em cujo coração Jesus não nasceu, para que você seja o portador da boa notícia e o instrumento para levar Jesus Cristo para o coração dessas pessoas. Feche os seus olhos e ore por essas pessoas. Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço porque estes irmãos e estas irmãs já entenderam, já receberam e sabem o verdadeiro sentido do Natal. E eu quero te pedir que tu faças de cada um, de cada uma, missionários, e que na festa em que eles participarão, eles possam experimentar a festa no coração dos seus parentes e amigos, possam ver Jesus nascendo no coração dos seus parentes e dos seus amigos, não só no dia 25, mas com quem conversarmos neste período. Não percamos a oportunidade, dá-nos a ousadia para que falemos do verdadeiro Natal em Cristo Jesus, sem o qual não existe o Natal. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.